Muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa Expo Inter Digital 2020. Estamos aqui num dos estúdios no Parque Assis Brasil em Esteio, transmitindo ao vivo, para falar de um tema apaixonante, que é a paixão do gaúcho, também paixão do brasileiro, que é a importância do cavalo e os desafios que o cavalo e tudo que movimenta uma verdadeira indústria que está envolvido o cavalo tem no Brasil nesses próximos anos. A nossa ideia é ter um bate-papo, e vocês viram que eu estou aqui de terno e gravata para receber o Daniel Dias e o Francisco Fleck, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo. Eu quero, já de público, já fiz isso algumas vezes durante esses dias aqui, mas quero mais uma vez te cumprimentar, presidente Francisco Fleck, por ter concluído um freio de ouro, um ciclo exitoso, num 2020 cheio de desafios. Nós conversamos muito, eu e o presidente Fleck, quando todo esse processo da pandemia começou, quando nós só tínhamos incertezas, e ainda temos muitas, mas naquele momento elas eram ainda maiores, o cenário, e a partir da liderança do presidente Fleck na ABCC, na Associação do Cavalo Crioulo, com o protagonismo juntamente da FEBRAC, do secretário Covatti, enfim, de tantos que se uniram. Tenho dito também que as obras exitosas e duradouras sempre são coletivas, não são obras individuais, nem de uma pessoa, nem de uma entidade, mas preciso fazer o registro ao presidente Chico Fleck do belíssimo trabalho, competente, corajoso, responsável e dinâmico, que terminou um ciclo de 2020 do freio de ouro que entrará para a história. Não só pela qualidade dos animais, da transmissão, por tudo ter dado certo, por ter sido instalado um protocolo pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, desenvolvido pela Santa Casa de Porto Alegre, que nos foi gentilmente cedido para a FEBRAC e que nós estamos usando aqui na Expo Inter Digital 2020. Aquele protocolo desenvolvido pela Santa Casa, pelo Dr. Tita Crefe, para a Associação do Cavalo Crioulo, está sendo por nós utilizado para realizar a Expo Inter 2020. Mas não é só sobre isso que viemos falar muito mais. O Daniel Dias, que já tem dividido com vocês aqui uma série de espaços, uma opinião extremamente qualificada, um paulista mineiro, que agora já virou também um pouco gaúcho, apaixonado pela Expo Inter, comprou sua primeira égua em 1972 aqui no Parque Assis Brasil, em Esteio. Então imaginem, vocês que estão nos assistindo, o quanto de história esses dois que estão me paleteando aqui têm para nos contar. O presidente Fleck, com toda a sua experiência na presidência de uma das maiores associações de raça do mundo, que é a Associação do Cavalo Crioulo. O Daniel Dias, com muitos anos de experiência como criador, como vice-presidente da Associação Brasileira do Cavalo Árabe, que foi um estudioso, participou de estudos importantes capitaneados pela CNA em relação à indústria do cavalo. Então a nossa ideia é, primeiro, contextualizar um pouco para a sociedade que está nos assistindo o que é a indústria do cavalo, a importância que tem esse animal em diversos aspectos. Eu falei aqui num outro programa que nós participamos que o cavalo e a pecuária têm importância econômica, social e cultural. Quando vocês que estão aí em casa nos assistindo enxergarem uma mulher ou um homem montado a cavalo, tem muito mais por trás daquilo do que uma Amazonas ou um ginete montado a cavalo. Tem cultura, tem valores que são irradiados a partir do cavalo, tem geração de emprego e renda, tem tradição, enfim, uma enormidade de significados importantes que o cavalo deixa para todos nós no Brasil, no Rio Grande do Sul em especial, porque nós também temos uma paixão muito... O nosso estado é muito ligado ao cavalo, a nossa fronteira do Rio Grande e do Brasil foi feita na pata do cavalo. Quantas e quantas revoluções nós tivemos aqui que o cavalo teve um papel fundamental, e quantas, né, Daniel, guerras no mundo que o cavalo teve protagonismo e importância direta. Então ele participou de guerras, se desenvolveram as raças a partir das guerras também, mas ele tem esse lado da guerra, que é um lado ruim, né, triste, porque nenhuma guerra é boa, mas ele tem coisas belíssimas também que esse animal tem proporcionado em termos de responsabilidade social, de políticas de inclusão. E, no meio de tudo isso, o Daniel vai abordar um pouco, e o presidente Chico Fleck também, tem as competições, o esporte,
o uso dele na lida e toda a indústria que é gerada a partir disso. Então, o objetivo foi esse. Nós temos desafios também no que tange a sanidade dos animais. Nós temos temas que estão na nossa pauta, aí, como, por exemplo, o mormo. Tivemos, inclusive, notícias recentes sobre esse tema. Nós temos outras preocupações que têm que ser desmistificadas também para a sociedade no que tange a bem-estar animal. Isso é muito importante. As associações fazem um trabalho belíssimo também em relação ao bem-estar animal. O criador que cria cavalo é o primeiro a ter todo o cuidado com o bem-estar do seu animal e dos outros, porque quem cria é um apaixonado pelaquela raça, pelaquele animal. E eu sempre digo também, o cavalo é paixão, a raça é opção. Nós todos, nós três aqui, ó, e vocês que estão nos assistindo, que são apaixonados pelo cavalo, tenho certeza que gostam de todos e admiram todas as raças. A raça é uma opção de cada um, tanto que é decidida tanto em função da necessidade da pessoa, como por gosto, por prazer, por tradição de família, enfim, tudo isso. Eu vou sugerir, me ocorreu aqui, passar para o presidente Fleck, ele faz uma introdução aí em torno de 5 minutos, passo para o Daniel fazer uma introdução, e aí a gente começa a fazer um debate. Eu estou com o meu WhatsApp aqui já com algumas perguntas também, e algumas ideias que a gente teve, e a gente vai fazendo um bate-papo aí, levando para vocês que estão nos assistindo essa grande experiência do Daniel Dias e do Francisco Fleck, que vão contar para vocês muita coisa interessante sobre o mercado do cavalo. Chico Fleck, a palavra é tua. Obrigado, presidente Lamarck, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. Fiquei, desde que começasse a falar, eu fiquei com o teu exemplo de que nada é realizado sozinho, né? Então, é bem isso. Eu vejo que todas as vezes que tenho falado agora, durante o freio de ouro e após o término, eu me vejo na obrigação de agradecer muita gente, realmente, porque tudo é uma construção coletiva para as coisas acontecerem. Nós vemos tantos bons projetos que não têm apoio e que por isso não acontecem, né? Foi realmente uma grande realização esse ano da pandemia, nós temos conseguido terminar o nosso ciclo, uma vez que ainda faltavam algumas credenciadoras, que são a primeira fase do freio de ouro, e não tínhamos tido nenhuma exposição morfológica passaporte das 19 que tínhamos previsto, né? Tínhamos ali, quando iniciou a quarentena, dali a 15 dias iniciaríamos as exposições de passaporte que tem em todo o Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, onde saem aqueles que vêm para a morfologia aqui da Expo Inter, que vai começar agora nesse final de semana. Tivemos que substituir todas essas exposições por 3 atividades de prévias morfológicas que fizemos aqui no Parque Assis Brasil, e para o freio de ouro fizemos 4 credenciadoras, porque levantamos que tinham 100 animais ainda que não tinham corrido, mais de 100 animais, e depois realizamos as 5 classificatórias, para podermos estar aptos a fazer essa final desse freio de ouro, que muito felizes estamos que aconteceu dentro da Expo Inter Digital 2020, é uma coisa que sempre defendemos, sempre segui a ideia do presidente Lamarck e do secretário Kovács Filho, de que poderíamos realizar já nesse momento da pandemia, aquela previsão era antes de termos o pico, poderíamos realizar uma exposição, claro, diferente, mas uma exposição digital, né? Como foi as nossas atividades do cavalo crioulo. Eu fico feliz porque o primeiro ano da minha gestão, que foi o ano passado, nós tivemos uma parceria muito forte ali, que formamos a parceria, né, Lamáquia, junto com o secretário Kovács Filho, junto com o prefeito Leonardo Pascoal de Esteio, que foi figura decisiva, foi ele que autorizou, o município de Esteio que nos autorizou realizar as atividades aqui durante a pandemia. O governo do estado também nos autorizou, com autorização do gabinete do Covid, pelo trabalho do secretário Kovács Filho. O protocolo de distanciamento controlado criado pelo governo do estado foi muito importante, porque
desde o início da pandemia, aquelas regiões que tinham condições de trabalhar, que não tinham a autoinfestação do vírus, e aquelas atividades que têm baixo risco, como é a nossa atividade é toda em céu aberto, adaptamos várias coisas para manter distanciamento e não tivemos nenhum problema. Essas atividades tiveram autorização para continuar. Então, foi importante para manter a economia girando. Nós temos uma geração de mais de 300 mil empregos e quase 2 bilhões de geração de renda ligados ao cavalo crioulo somente. A indústria do cavalo é muito maior, podemos falar sobre isso no Brasil. Vamos entrar nisso aqui no Brasil. Então, agradecer a todas essas pessoas e muitas outras, os colaboradores da BCC, para a gente poder estar aqui hoje nessa Expo Inter Digital e realizar as nossas finais do freio de ouro e da morfologia. Foi um longo caminho, mas chegamos aqui. É verdade, né, Chico? E tu lembrou bem a equipe da BCC e o exemplo que a BCC deu. O exemplo de que era possível retomar as atividades com responsabilidade, com cuidado, mas tentando chegar de volta à vida normal. Para quem está nos assistindo, começa amanhã a morfologia, né? Amanhã tem a admissão e os julgamentos sexta-feira pela manhã. Então amanhã, fiquem ligados aí na programação, amanhã admissão e sexta-feira de manhã começa lá na pista da BCC a morfologia. Domingo nós teremos os grandes campeões da morfologia do cavalo crioulo. Daniel Dias. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Chico Fleck. Obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme estar aqui debatendo sobre esse assunto que eu acho que é incansável, que é o cavalo. Quanto mais a gente fala de cavalo, mais a gente fala, mais a gente gosta, mais a gente conhece as pessoas. Escutando o Chico falar, parece que passa um filme na minha cabeça, porque o ano que vem eu completo 30 anos de cavalo profissional. Fazem 30 anos que eu percorro alguns lugares do mundo, quase o Brasil inteiro, e venho colecionando uma série de livros, artigos, dados técnicos sobre o cavalo e mais recentemente até produzindo dados e estatísticas sobre o cavalo. E quando eu vejo o Chico falando, passa um filme na minha cabeça dessa história da indústria da equinocultura no Brasil e a maturidade que ela chegou, e esse ano difícil foi a prova, e é difícil desvencilhar isso de 3 raças, o quarto de milha, o crioulo e o manga larga marchador. O trabalho que vocês fazem como instituição, cada uma com a sua cultura, com a sua característica de raça, com a sua forma de administrar, mas são responsáveis diretas pelo atual estágio da equinocultura no Brasil. E o que esse ano difícil, que tanto o Leonardo fez questão de enfatizar, como você, Chico, enfatizou, tem mostrado para mim com relação à indústria do cavalo? A indústria do cavalo talvez estivesse sólida de uma maneira que a gente nem imaginava que ela estava sólida. Todo esse trabalho de fortalecimento das associações, de criação dos núcleos, de regulamento que vem passando a cada ano por revisão, porque a cada evento dessa magnitude do freio de ouro, aprende-se um lapso aqui, um probleminha aqui, uma evolução ali que precisa ser regulamentada. Então, quer dizer, todo esse ciclo evolutivo que trouxe o cavalo, como eu digo, independente de raça, ao estágio que nós temos hoje, talvez para nós mesmos que somos do cavalo, não se mostrava tão sólido como mostrou. Porque, veja bem, pelo que você está falando, vocês foram pegos de calça curta, assim como o Brasil e o mundo foram com a extensão dessa pandemia e até a penetração. E rapidamente vocês se organizaram com o que tinha de informação e de protocolos a serem seguidos pelas autoridades, e as coisas aconteceram perfeitamente. Acho que quem acompanhou o Freio de Ouro viu uma competição de nível... Tudo bem, não tinha público, mas com relação à prova, os cavalos, a organização, não deixou nada a desejar os anos anteriores, senão superou em forma dessa maturidade das coisas. Assim está acontecendo com o quarto de milha, que está voltando com os eventos. Tiveram os eventos deles cancelados, rapidamente já se adaptaram, dividiram o evento em 4, 5 sedes. Nós temos o cavalo árabe também voltando às atividades, quer dizer, não interrompeu no período crítico, já vem voltando aqui no próprio Parque do Assis Brasil e outras competições ao longo do Brasil. Em São Paulo estão acontecendo as primeiras provas de salto, os primeiros grandes prêmios que ficaram parados.
tanto na Hípica Santo Amaro, como na Hípica Paulista, agora no CT Dó da Miranda, um evento de alguns fins de semana seguidos. E você vê que está tudo funcionando dentro de um protocolo rígido, os cavalos se apresentando sem deixar nada a desejar, ou seja, a indústria do cavalo está muito bem, muito sólida, muito preparada. Me chama a atenção nessa solidez e nessa organização a pouca intervenção, ou quase nenhuma intervenção, se a gente for falar, do poder público nessas entidades, na forma de custear essas atividades. Apenas o Ministério da Agricultura com os protocolos de sanidade para garantir a segurança da saúde pública até. Talvez seja esse um dos grandes motivos dessa rápida maturidade, dessa rápida solidificação da indústria do cavalo, a pouca intervenção governamental, né? E a administração privada mostrando como que o brasileiro é um herói na forma de administrar o agronegócio e não diferentemente do cavalo. E para finalizar essa minha introdução, outro ponto que o Leonardo colocou, que eu acho que também que é uma preocupação que a BCCC vem demonstrando, assim como a BQM e outras entidades correlatas, é a questão da saúde, do bem-estar animal e saúde do animal, que eu acho que para a sociedade civil, Chico e Leonardo, está muito claro que não tem problema algum com o cavalo. Aonde eles estão se pegando e estão gerando um certo barulho é na relação cavalo-gado. Eu acho que aí é que está o nosso próximo desafio e acho que é um assunto interessante para a gente conversar, principalmente hoje, que está estampado em todos os jornais, que o presidente Bolsonaro acabou de sancionar uma MP relacionada à mudança do Código Penal para punições contra maus tratos de animais, né? Embora, pelo que eu li, está muito relacionado com cães e gatos, mas é uma mudança em termos de legislação em função de uma demanda da sociedade que está cada vez exigindo mais responsabilidade com relação aos animais. E eu acho que o Chico, que está aqui, que além de ser um baluarte do mundo do cavalo, tem nas costas um dos eventos que mais tem essa relação cavalo-gado, então acho que a gente pode fazer um excelente debate sobre isso e incrementar e gerar um conteúdo que hoje falta para o mundo do cavalo. Maravilha. Acho que a gente conseguiu dar uma ideia assim, de qual o objetivo do nosso encontro aqui e levar para os internautas, para os telespectadores, para quem nos acompanha, uma ideia desse mundo todo. Chico, dá alguns números, eu acho, para começar. Eu acho que tu podia dar alguns números da BCC, falasse no número de empregos, números financeiros. E aí eu acho que o Daniel podia entrar também um pouquinho, citando os números gerais do Brasil, né? 5,5 milhões de animais, somos a 5ª tropa do mundo, e destes 750 mil são registrados. Ou seja, tem um universo de animais aí, 20% são registrados, 80% não registrados. Mas vamos começar, acho que, pelos números da BCC. Essa questão dos não registrados é interessante. Nós temos hoje em torno de 400 mil animais registrados no Brasil. Temos em torno de 70 mil usuários e participantes de provas de cavalos. 4 mil, em torno, um pouco mais de 4 mil sócios da BCC. A BCC não trabalha com a ideia de sócio usuário, né? Como algumas outras associações. Qualquer ginete, qualquer cavaleiro que for participar de uma prova tem que se associar. Nós temos realmente ainda um trabalho de uma associação de criadores, né? Que é o nome, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Por isso o número de sócios em torno de 4 mil e o número de usuários em torno de 70 mil. Movimentamos em torno de 5 mil animais em provas durante o ano. Nós tivemos no ano de 2019, Lamáquia, 1.008 eventos oficiais, com a presença de um técnico oficial da BCC, autorizado da BCC. Todos esses eventos tiveram planilhas assinadas e a elaboração de
documento pelo técnico que é enviado para a associação. E todos esses dados são monitorados, dados de registro de mérito para esses animais, para os seus pais, seus avós. E esse ano tivemos, até depois de março, estamos aqui no nosso 14ª atividade, né? Quando deveríamos, nesse período, ter tido em torno de 800. Então, isso demonstra que nós estamos trabalhando, mas estamos trabalhando com o que é necessário, né? Até hoje, a partir de agora, depois da Expo Inter, estão liberados então para voltar a criolaço, paleteada, provas jovens, provas de proprietário, team penning, ranch sorting. Todas essas provas estavam paradas. Nós criamos esse protocolo e pedimos autorização para realizar as nossas provas de seleção, que são o freio de ouro e a morfologia e a marcha de resistência. A marcha de resistência não aconteceu porque não encontramos, são poucos municípios capazes de receber uma marcha de resistência de 750 quilômetros em 15 dias, os animais a campo, né? Então exige condições, e nesses municípios nós não tivemos autorização. Por isso eu defendi tanto o nome do prefeito Leonardo Pascoal por ter nos apoiado e confiado que nós cumpriríamos aqui o protocolo. Desculpa te interromper, mas ao vivo tem uma dessas coisas interessantes, né, Daniel? Nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui no nosso estúdio do deputado estadual, secretário de Desenvolvimento e Turismo, médico veterinário, Rodrigo Lorenzoni, que foi um parceiro de primeira hora também para a Expo Inter Digital, um apoio muito grande do deputado e secretário Rodrigo e da secretaria. Então, queria fazer o registro, primeiro, agradecer a visita, né, deste amigo, deste parceiro, e fazer um registro, um agradecimento público também ao secretário Rodrigo por toda a parceria aí. Tenho dito, secretário, que já entramos para a história por realizar uma Expo Inter neste ano tão desafiador, homenageando o parque e projetando ela para os 50 anos. Acho, sem exagero, que esta exposição de 2020 é tão importante quanto há 50 anos atrás, aquele ato que saiu do Menino Deus e veio para Esteio, porque nós estamos com isso também, projetando a Expo Inter. Obrigado pela visita, muito obrigado pelo apoio, tá bem? Volto com o presidente Fleck aqui, desculpe, Chico. Não, é um prazer. Obrigado, deputado. É o que a gente estava falando, né? A gente depende do apoio de muitas pessoas para conseguir realizar grandes coisas. Então, isso são números nossos. Nós temos um estudo já de 2012 da ESALC, Escola Superior Luiz de Queiroz de São Paulo, com uma geração de 300 mil empregos e quase 2 bilhões de reais de geração de renda somente do cavalo crioulo. Tem também dessa mesma entidade um estudo nacional, já mais novo, com números muito mais relevantes, porque são nacionais, de 3 milhões de empregos no Brasil e 16 bilhões de geração de emprego e renda. Isso coloca a cadeia do cavalo no Brasil com uma importância maior do que a cadeia automobilística. Daniel, nós estamos com um dos autores do estudo aqui da Exalc. O Daniel participou desse estudo, né? Quer comentar um pouquinho para a gente fazer um bate-bola aqui? Não, eu só estava escutando o Chico falar dos números do crioulo, estava vendo exatamente na minha cabeça o trabalho, o todo do trabalho, para ver o quanto é representativo o cavalo crioulo dentro desse todo, né? O que gira a cadeia de suínos? A cadeia dos suínos hoje é entre 7 e 9 bilhões de reais por ano. O cavalo é o dobro. E nós somos o 4º maior produtor e exportador de carne de suíno. Então você pode ver que não é uma brincadeira, né? A cadeia de suco de laranja, onde o Brasil é o maior produtor e o maior exportador do mundo, são 7 bi. O café, que todo mundo fala e já foi um símbolo nacional, e continua sendo um símbolo nacional, né? O café brasileiro, a cadeia toda do café são 11 bilhões de reais por ano. Quer dizer, quando você fala 16 bi, é uma atividade agrícola que não pode nem sequer ser desprezível, não só como um produto do agronegócio, mas como um produto da sociedade. Porque é o que o Chico falou, é maior do que a indústria automobilística, que movimenta 14 bi. Né? Então eu vou destacar para quem está nos assistindo em casa esse número. A cadeia econômica do cavalo, que passa da compra de um animal
centro de treinamento, para as provas que são realizadas, para a compra de ração, de arreios, de médicos veterinários, toda essa cadeia gira 16,5 bilhões de reais por ano. E o trabalho é bem complexo e bem extenso. Ele ainda vai pela área da moda, que é movimentada pelo métier cavalo, computa a quantidade de frete que é movimentado, os impostos que são arrecadados. O Daniel tocou num ponto interessante, fretes. 1.000 e quantos eventos? 1008. 1.008 eventos num ano o cavalo crioulo faz. Oficiais, né? Oficiais. Imagina o que isso gira em termos de frete, de centros de treinamento, de ração, de laboratórios. Tudo isso está nesses 16 bi. É isso, né, Daniel? Isso. E você vê, você está capitaneando uma Expo Inter 2020 digital. Você está trabalhando há quanto tempo nisso e você está vendo o quanto de gente... Você imagina 1.008 eventos oficiais, ou seja, que você tem todo um protocolo sanitário a ser cumprido, você tem todo um regulamento interno de associação, porque os competidores querem ir lá competir, vão fazer com que seja o regulamento cumprido à risca, porque isso coloca o ano deles em jogo. Aí depois você tem toda a parte de equipamento que você tem que dar segurança para os competidores, você tem que gerar uma segurança e um bem-estar para os animais, para o gado que estão envolvidos, você tem a questão do público que vai assistir, que precisa ser acomodado. Aí você entra na parte de alimentação, porque você tem que ter um mínimo de fornecimento de alimento para que as famílias se sintam confortáveis naqueles 2, 3 dias de... Dá para você ter uma noção, você como um cara que está capitaneando um evento dessa magnitude, 1.008 eventos oficiais num ano? É um número impressionante. Nós temos 54 finais de semana, Léo. É como se fossem 60 eventos, dá 20 eventos oficiais por final de semana. É um negócio que tem que ter uma estrutura por trás da gente, digna de uma empresa, de uma multinacional, às vezes não tem isso daí. Eu vou confidenciar aqui para quem está nos assistindo e para o Chico, o Daniel já não é a primeira vez que ele vem em Esteio, ele até pode contar depois um pouquinho a primeira égua árabe que ele comprou aqui em 72, mas ele assistiu comigo o freio, as finais do freio, e ele dizia para mim, tchê, agora ele já fala tchê, né? Tchê, isso aqui é uma corrida de Fórmula 1, é tudo cronometrado, tudo perfeito, só elogios para a organização do freio, que realmente... o freio de ouro, eu tenho dito isso, né? Que visão, né, Chico, daqueles homens da Associação Brasileira do Cavalo Crioulo que há 40 anos atrás idealizaram esse formato, porque o freio virou uma competição quase que como uma corrida de Fórmula 1, mas não é só a competição, é uma ferramenta de desenvolvimento, de melhoramento da raça, né? Esses tempos agora eu estava olhando os vídeos lá final da década de 80, o Wilson Souza, né? Sim. E aí tu vê que o cavalo cresceu em termos de morfologia, em termos de funcionalidade. Então, e quanto de trabalho tem em cima disso, de aplicação de recurso e de emprego e renda que foi gerada em torno disso. E o que é mais importante nisso tudo, Léo, é o que o Chico estava falando logo no começo. Ninguém faz nada sozinho. Você acabou de tocar num ponto muito importante que eu acho que é uma preciosidade que o crioulo, o quarto de milha e o manga larga têm ensinado para o resto da equinocultura brasileira. O processo sucessório dessas associações de sucesso, eles são muito pouco traumáticos. Eles são quase que consensuais, eles são quase que uma transmissão de cargo, não é uma mudança de cargo, sabe? E é uma continuidade de gestão. Exatamente. Isso é o cavalo, eu não sei se o Chico concorda, porque ele também é criador, nada no curto prazo dá para pensar em cavalo. É tudo médio e longo prazo. O processo de seleção é no mínimo 6 anos de intervalo de geração. A evolução dos ginetes, dos treinadores, dos competidores, dos cavaleiros, como cada um queira chamar, é um negócio também que passa por um processo educacional de médio e longo prazo, o ajuste dos regulamentos, as demandas da sociedade. Não dá para pensar nada no cavalo com imediatismo. Eu vou passar a bola para o Chico aqui, mas antes eu vou puxar... Essa aí eu não sei se tu conhece, né, Daniel? Aqui no Rio Grande a gente diz puxar a brasa para o nosso assado, tá? Tu acabou de falar isso, 6 anos, né? E é verdade, é isso aí, eu sou criador de cavalo também. As coisas são a médio e longo prazo. Imagina a importância de nós estarmos conseguindo realizar essa Expo Inter 2020. Imaginem todo esse investimento, que às vezes é de 3, 4, 5 anos para tu ter um animal pronto para correr um freio,
no nosso caso, para correr o nosso campeonato da Associação do Cavalo Árabe, o pessoal do quarto de milha aqui, que está no Congresso Brasileiro de Laço Técnico e Comprido laçando. Daqui a pouco tem um cavalo que estava sendo preparado há 3 anos para esse ano de 2020. Olha a importância de nós termos conseguido realizar essa Expo Inter. É verdade, é verdade. Eu acho importante isso que tu falasse da questão da associação não traumática, vamos dizer assim, mas da continuidade. Eu acho que o importante é a continuidade. E mesmo que haja alguma disputa, o importante é que os criadores, né, e que participam da diretoria e que votam e que selecionam e que são ativos, né, na parte de seleção de reprodutores, né, tenham uma mesma visão e saibam o que querem, né, juntamente com o corpo de técnicos, com os veterinários, selecionadores que trabalham. Eu acho que a nossa associação tem tido bastante sucesso por causa disso. Nós temos já há alguns anos que foi reformulado, acho que 10 ou 11 anos, uma reformulação do estatuto que criou 5 vice-presidências, então facilitou bastante a parte da gestão no executivo, um presidente e 5 vice-presidentes, e criou um conselho de planejamento, que é formado pelos 5 ex-presidentes, vamos dizer, imediatos, e mais 2 convidados por estes 5. Então eu agora entrego a gestão executiva para o Onésio Prado Júnior, dia 12 de outubro, e assumo a presidência do Conselho de Planejamento. Junto estariam, né, o presidente Dado e o presidente Laitano, que foram os anteriores, pediram para sair nessa gestão, porque eles voltam para a executiva, serão os 2 vice-presidentes do Onésio Prado Júnior. Então os outros vice-presidentes voltaram. Então o Roberto Davis não sai e volta o Henrique Teixeira. E então é importante isso da questão de ter um conselho que dialogue com a diretoria executiva, né, e que trabalhe essa questão do planejamento estratégico. Nós temos já há algum tempo um planejamento estratégico muito bem feito, com consultoria externa, e ele é revisto a cada ciclo, se está certo, quais são os resultados, quais os indicadores que nós buscávamos e que foram atingidos ou não. Temos um dos pontos, um dos pontos é o atendimento ao nosso cliente, ao nosso usuário, que eu acho que está muito bem. Criamos agora um aplicativo, lançamos esse ano um aplicativo do Cavalo Crioulo, que para mim é uma coisa fantástica. As pessoas podem acompanhar catálogos, calendários, resultados, segundos depois de um cavalo correr o freio de ouro, a colocação dele é atualizada. Isso que o Daniel estava impressionado ali no freio, me dizendo exatamente isso. Aqui já no aplicativo. Nós temos no aplicativo. E temos também uma visão de crescimento do cavalo crioulo no Brasil e no mundo, né? E também estamos tendo um bom resultado nesse sentido, que é o que vamos repassar, e sabemos que a próxima gestão vai continuar trabalhando nesses mesmos objetivos. Claro que agora o Conselho de Planejamento senta com a nova diretoria, discute, os objetivos são os mesmos, mas quais são, qual a estratégia? Temos focado muito no Brasil Central e no Centro-Oeste, que tem uma ligação muito forte com o cavalo de trabalho. Tem muito cavalo no trabalho, ali tu citasse o treinamento, o doma, o cavalo de trabalho representa muita coisa no Brasil, porque o trabalho com gado todo no Centro-Oeste é feito com equídeo, né? Tem muita mula, e o cavalo crioulo está entrando muito nesse mercado, porque o crioulo tem tanta resistência quanto as mulas, mas é um animal muito mais dócil, muito mais fácil de ser domado. Nada contra as mulas, né? Faz um trabalho fantástico no Brasil, mas estou defendendo o meu peixe, né? E esse cavalo nós temos, né? E aí eu acho também a questão do tempo, né? Dos 6 anos de planejamento e tal, para ter uma geração, para ser comprovado. Nós temos um trabalho técnico muito, muito importante, que eu falo muito
defendo muito isso e evidencio na BCCC, porque venho da área técnica, né? Quando assumi a presidência, eu disse, olha, eu venho da área técnica, sou um técnico, vou ter sempre essa visão, não planejava ser presidente da entidade. Quando eu fui vice-presidente técnico e automaticamente presidente do Conselho Deliberativo Técnico, eu tinha o meu ego de zootecnista, de agrônomo e de criador já tinha sido alcançado, assim, porque me igualei a grandes selecionadores como Flávio Bastelechê, Luiz Carlos Albuquerque, Mário Mogra Sunhê, e tantos nesses 88 anos da BCC. E esse trabalho técnico bem feito, de orientação bem feita pelo corpo dos técnicos autorizados e pelos jurados, agora oficializados dentro de um colégio de jurados. Também criamos oficialmente o colégio de jurados da BCC nessa gestão, mas é um trabalho que já vinha sendo muito bem feito pelo CDT. Eu participei de 8 anos, 4 gestões como membro do CDT, depois saiu uma gestão, voltei como presidente do CDT, e agora como presidente, então acompanho muito bem isso. E se nós pega aquelas provas de 20 anos atrás, e hoje é tão evidente que o cavalo continua sendo crioulo, mantendo as características raciais, selo racial, cerdas, ossatura, que é muito defendido dentro da BCC, é um cavalo que evoluiu muito. Então hoje nós temos certamente, esses julgamentos bem feitos, essa orientação bem feita, que as pessoas podem confiar, resultam em que dali a 6 anos eles têm animais melhores e esses animais são premiados. Então as pessoas confiam que trabalhando dentro dessa orientação da BCCC, elas vão chegar, vão melhorar junto com o nosso cavalo. É um desafio, porque há 10 anos atrás, todo mundo tem que ter uma égua de 7,5 para ser competitivo. Claro que não quer dizer, mas sempre tu tem que melhorar morfologicamente para também ter função. Hoje nós tivemos 8 machos nesse último freio, acima de 8, e 9 fêmeas, não sei, foi 9 fêmeas, eu nem sei. Mas assim, a evolução ela é visível, né? E isso está nos ajudando muito nessa outro objetivo. Não adiantava a gente querer conquistar o Brasil e o mundo e não ter um produto, chegar lá com um cavalo que o pessoal vai dizer, isso aí não quero. Hoje nós temos o nosso produto, o cavalo crioulo atual brasileiro. Há 10 anos atrás nós importávamos mais do que exportávamos. Hoje é 5 vezes mais animais exportados para a Argentina do que importados. Nessa linha que você está falando, Chico, só para dar um testemunho, há alguns anos atrás vocês fizeram um projeto do cavalo crioulo dentro da Rédeas, a Rédeas americana, que não existe nada mais americano do que Rédeas. É uma raça praticamente que foi forjada na Rédeas, né, o quarto de milha, e essa evolução racial sua surpreendeu o mundo, porque os cavalos chegaram lá no primeiro e tem vários, um outro, tem um lobuno também, que acho que foi o primeiro que foi. Surpreendeu os treinadores ao ponto deles falarem, mas que raça é essa desse cavalo que trabalha igual fruto desse trabalho que ele está fazendo? Daniel, dá um panorama para quem está nos assistindo dos números. O Chico falou no trabalho de um cavalo de lida, né? 50%. Nesse trabalho da Exalc que o Chico tocou, dentro desses 16,1, 16,2 bilhões de reais que o cavalo movimenta, 53% estão objetivamente e encaixado dentro da lida das fazendas. Não é nem a lida das provas, né? É a lida da fazenda, do dia a dia do campo. É importante dizer que a gente tem um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e temos a maior pecuária comercial, com 230 milhões de cabeças de bovino. E não se toca boiada sem cavalo. Tem a presença dos muares em boa parte do país, como o Chico chamou a atenção, principalmente no norte e no nordeste, onde é uma temperatura muito quente, né? E por uma falta de cultura nessa equinocultura de qualidade, de resultado. Então é mais fácil você pôr o muar, que aceita um capim pior, um manejo mais rude, mas quando você introduz o cavalo de qualidade, preparado, melhorado, como o Chico falou, a substituição é imediata. E os outros 47% estão mais ou menos divididos em como?
É muito fragmentado. Dentro desses 47 tem uma casta muito grande de porcentagem que é ligada a equipamentos, a moda, a medicamentos, a ração, a transporte. Mas em segmento, em segundo, vem o hipismo com 7%, as hípicas. Salto. O salto de maneira geral, né? Que tem muitas hípicas em vários municípios, movimenta bastante. Depois entra o turf, mas aí o turf entra não tanto por volume de animais, que eu acho que aí é que está um dos pequenos erros do trabalho, mas não erro pejorativamente, que é coisa que você tem que ir melhorando. Porque entra o sistema de aposta do turf, que é muito forte, e é o único jogo legalizado no país. E aí eu acho que esses números deturpam um pouco, mas daí vem o turf com 4% mais ou menos desse. E depois você vem aquelas outras segmentações todas, né? O cavalo de atrelagem, esporte, o enduro e tudo mais, que muitas vezes se deturpam. Mas dentro disso que o Chico está falando, do melhoramento genético e quanto que a raça se projetou, e hoje vocês têm um produto para levar para fora, e eu não tenho dúvida disso. Eu acho que uma contribuição que você podia dar, Chico, é também uma mudança substancial que a BCCC fez, não só nessa coisa do aplicativo, mas hoje existe uma realidade que são as redes sociais, né? Elas preenchem a nossa vida de uma maneira muito diferente do que há 5 anos atrás. Tem mudado até a indústria da televisão, a indústria do cinema, tem se adaptado para cada vez mais vincular produto nessas plataformas digitais. Vocês fizeram uma revolução nos últimos 2 anos, eu acho, com relação a preparar a equipe de vocês, desenvolver praticamente uma TV crioulo que vocês têm com... Se você pudesse dar essa contribuição, esses equipamentos são de vocês, a equipe que você montou, que a BCCC montou, é de vocês que capacitam. As transmissões são dignas, como eu tenho falado para o Léo. Eu ligo para o Léo e falei, Léo, eu estou assistindo Fórmula 1, que eu sou apaixonado desde molequinho, só que é de cavalo crioulo. A resposta imediata da telemetria, das notas, dos problemas que todas as provas têm, quando tem um probleminha de um julgamento controverso, vocês são muito nítidos, foi penalizado por excesso do uso de espora, quer dizer, a transparência total, vocês não têm... Como que foi esse processo e como que vocês estão alicerçados? E não sei se a gente pode entrar nesses detalhes, não quero ser polêmico, mas houve redução de custo, aumento de custo? Vocês conseguiram explorar isso comercialmente em termos de venda de patrocínio? Foi um ganho muito grande, eu acredito, não sei se eu estou errado. Por incrível que pareça, num ano de pandemia nós conseguimos ter um aumento assim, de faturamento para a BCC, né? Nós vínhamos, nesses 2 anos, nós fizemos uma reformulação assim, já vínhamos fazendo uma reformulação das nossas redes para ter um trabalho mais live, assim, né? Hoje as pessoas querem informação no momento. Tempo real. Tempo real. As pessoas têm a informação no celular. Então, nós, no ciclo passado, nós já passamos nos stories da BCC a sair essas 1.008 eventos. Nós tínhamos 18 exposições de passaportes e as credenciadoras. E aí depois, laço. Todos eles são formados por várias modalidades de esporte, né? Mas esses mais importantes, que são os nossos de seleção de raça, no momento que era feito um julgamento de uma categoria, o ano passado, o primeiro prêmio já saía no Stories, o primeiro prêmio tal, segundo tal, terceiro tal. Quando ia para o campeonato, já saía quem era o campeão, na hora. Tem uma pessoa da BCC ali na pista e eu lá fora, montado num cavalo, eu sei segundos depois quem foi o campeão potranco lá em Uberaba, por exemplo. Então nós já fizemos esse trabalho de usar bastante essa ferramenta. A mesma coisa em Instagram e Facebook. Fizemos uma reformulação do nosso YouTube. Bastante importante que nos serviu muito agora nesse ano. Então a gente vinha já uma coisa que já vem há mais anos, mas no último ano, no ano anterior, a gente colocou um trabalho muito grande em cima disso e veio acontecer que já no final do ano passado já iniciamos
O canal rural, por mudança de estratégia, tivemos uma parceria com o canal rural de 20 anos, muito importante para o crioulo, para a visibilidade do crioulo. Muito desse know-how de transmissão e da linguagem aprendemos com o canal rural, foi feito pelo canal rural. Mas já nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos, 6 anos, a BCCC vem influenciando cada vez mais nas transmissões. E nos últimos 4 anos, pelo menos, nós já fazíamos a transmissão das primeiras fases somente pelas nossas redes. E o canal entrava somente no domingo, né? A transmissão do canal é no domingo. Então a classificatória acontecia desde quinta-feira e o canal no domingo. E nos últimos anos o que nós vimos é que a nossa transmissão estava ficando mais adequada para nós, não vou dizer melhor, né? Do que a do canal, porque também o canal já vinha nesse processo de mudar o foco, de trabalhar mais com leilão e começou a trabalhar com equipe terceirizada. Então você me perguntou dessas equipes. E aí, nesses últimos anos, nós já começamos a colocar um diretor nosso, porque começou a mudar a equipe do canal. Uma classificatória era uma, na outra chegava uma câmera que nunca tinha feito. Eu já não conhecia a sistemática. Então, começamos nós já, nesses últimos 2, 3 anos, a dirigir para o canal, vamos dizer assim. Então, esse ano que nós fizemos um distrato com o canal no final do ano, amigável, né? O Lance Rural continua como nosso apoiador, o canal Rural, através do Lance Rural, é nosso apoiador e retransmite nossas provas. Este ano, nós estávamos com muito medo, mas achamos que estávamos preparados. E realmente, a nossa direção-geral do Tuca Gianotti, que as pessoas veem ele ali dentro da pista, acham que é um câmera, né? Mas ele é o diretor-geral. Mas é a câmera dele que transmite, porque é uma qualidade, se você olhar assim, a aproximação, é uma coisa fantástica. Mas ele, pelo microfone, dirige, claro, tem todo um roteiro elaborado, bastante gente envolvida na transmissão. Mas essa equipe é de vocês, então? A equipe é nossa. O equipamento também é da BCCC? Não, o equipamento é contratado. E nós contratamos uma produtora com as câmeras e alguns funcionários e que faz o upload. Mas a direção e os principais profissionais são nossos. E o sistema todo de cronometragem, de coisa, é de vocês isso também? É nosso. Todos de vocês? Todo o controle da BCC. Então vocês têm uma BCC, capacitação de staff. A BCC que gera as notas e que manda para sair no... Aqui eles só recebem e já sai a nota ali. Tudo é gerado pela BCC. Toda a informação é gerada pela equipe. E você tem alguns números simples do que você tinha de visibilidade, o que você teve esse ano já? Você já sabe? Por exemplo, uma falha minha, mas é que não terminou o evento, mas, por exemplo, no Bocal de Ouro, nós tivemos 200 mil acessos em 2019, que já tinha sido o dobro do que o outro ano, e nesse ano tivemos 600 mil acessos, de 30 minutos em média. É uma coisa... Um baita número, né? Minha gente, é o seguinte, nós temos mais 6 minutos, mais ou menos. Eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante também para quem está nos assistindo, que é o seguinte. Hoje, e a indústria do cavalo ela teve esse aumento substancial, porque há 10, 15 anos atrás, a maioria das pessoas pensava que para ter um cavalo tinha que ter uma fazenda. Só que se criou no Brasil, isso não é só no Rio Grande do Sul, né, Daniel? No Brasil, um sistema de centros de treinamento e alguns até de hospedagem de animais que te permite ser um proprietário de um animal sem necessariamente que tu tenha que ter uma área de campo, uma fazenda e um grande investimento. E isso popularizou muito o cavalo no Brasil. Isso a gente vê em todas as raças. A gente vê no crioulo, a gente vê no arbe, no quarto de milha, no manga larga, né? Enfim, em todas as raças, muita gente que mora na cidade quer ter aquele contato com o campo, a vida no campo, quer poder montar um cavalo e não necessariamente precisa fazer um investimento para ter a área. Até centro reprodutivo agora, Léo, porque hoje você já consegue até alugar a receptora, você não precisa nem ter a receptora. Viu? Mais uma coisa importante, então, para quem está nos assistindo, saber o seguinte, eu adoro cavalo, assisto às provas, gostaria de montar um cavalo, gostaria de ter um cavalo, mas eu não tenho ninguém na família, eu não tenho fazenda. Pode. Olha, escolhe a raça que tu tem mais empatia, ou enfim, ou que vai se adequar mais à tua necessidade. E tu tem hoje um sistema de centros de treinamento, e portanto, pessoas que vivem disso também, né, que podem hospedar
e te entregar o cavalo, seja para cavalgada, seja para provas de rédea, seja para correr um freio de ouro, no caso da BCC tem um freio proprietário, inclusive. Então, eu acho que isso é importante dizer para quem está nos assistindo, porque as pessoas podem realizar, sim, o seu sonho de ter um cavalo sem necessariamente ter um grande investimento. Eu acho que a gente ficou aí com 2 minutos mais ou menos de encerramento para cada um, acho que dá mais uma repassada, então passo para o Daniel, depois o Chico e eu encerro. Primeiro, agradecer você, a toda a equipe aqui da Expo Inter 2020 Digital, não só por esse debate que é engrandecedor, mas tudo que a gente está fazendo do ponto de vista jornalístico aqui. Agradecer a amizade do Chico, os ensinamentos, o que ele faz para a equinocultura. Nós que somos apaixonados de cavalo, de uma forma ou outra vivemos disso. O bem que o cavalo crioulo fez para a equinocultura nacional é imensurável, é incalculável, e espero que continue fazendo. E deixar um recado que, assim como na nossa sociedade hoje a gente vive uma guerra de ideologias, de costumes, é muito propício e engrandecedor você, de uma raça, frequentar os eventos das outras e assim por diante. Acho que não tem nenhuma animosidade entre quem é aficionado pelo cavalo árabe, pelo cavalo crioulo, pelo cavalo quarto de milha. Esse intercâmbio de informação é extremamente propício. Eu, cada vez que venho aqui, aprendo muito, me engrandeço, me amadureço dentro do cavalo até hoje, e temos muitas ideias. Eu e o Leonardo, a gente cria a mesma raça, não sei se por paixão, por acidente, a gente ainda cria essa raça, mas a gente tem várias ideias e estamos conversando com a associação que nos representa. O ano que vem vai ter novidade, e muito, Chico, espelhado no sucesso, no amadurecimento do que o crioulo faz, e vamos nos tornar os mais novos proprietários de cavalo crioulo, acho que daqui um mês e meio, estamos com os projetos. Ótimo. Para a gente estar confiante. A gente já tem a nossa meta, é o freio de alpaca, porque o resto é muito, tem que ser muito profissional. Grande, hein, o Daniel? A gente pôs aqui o freio de alpaca. O dia que a gente chegar no freio de alpaca, a gente já vai comemorar durante 6 meses. Mas é o recado que eu faço: deixem de ser reticentes com outras raças, com outras associações, circulem por todos os eventos, aprendam com todas as associações e apliquem naquela que você mais gosta. O mundo do cavalo é apaixonante e posso dizer que eu sou uma pessoa saudável, nunca tive vício, nunca tive problema, tenho amigos pelo Brasil inteiro e aprendi isso no cavalo. Então, só tenho a agradecer. Chico. Eu agradeço também a oportunidade. Parece que essa hora ficou pequena, né? Ficou pequena. Ficou muito assunto de fora, nem entramos no mormo. Mas então vamos terminar com o que nós falamos mesmo, né? Eu concordo, Daniel, plenamente contigo, da questão da união e esses números que fazem a nossa cadeia de equinocultura tão grande pedem essa união. E tomamos um passo importante agora no mês passado. 10 entidades de raça, quarto de milha, árabe, manga larga, lusitano, e 15 ou 16, tem mais entidades entrando, fazendo parte, ainda está em formação, mas já foi aprovada a fundação do IBEC, o Instituto Brasileiro de Equinocultura, com esse intuito de unir todas as raças em prol do crescimento do setor. São vários objetivos, pensando no crescimento, pensando na questão de bem-estar animal, na questão de sanidade animal, com essa ideia de que a união faz a força. Nós ainda temos algumas, muitas coisas simples, mas que nós temos que resolver. Por exemplo, para os competidores do Uruguai virem ao Brasil competir nessa prova no final de semana, gastaram cerca de $7 mil. Isso é inconcebível. Não tem por que, com o Mercosul, um animal que venha competir não poder ter uma carteira de identidade, passar sem pagar nada e voltar para o seu país. Vamos trabalhar por isso, que vai cada vez mais engrandecer isso e muito mais outras coisas. Essa é a burocracia, Um a burocracia que o Brasil tem. Quero agradecer muito a audiência de todos, agradecer ao Chico Fleck, ao Daniel Dias, e vou encerrar com um pedaço, Daniel, de uma música gaúcha que diz: no lombo do cavalo tive os mais lindos regalos. Um abraço e até a próxima.